E aí tem uma habilidade, isso é uma das coisas que o empresário precisa ter. Essa humildade e vulnerabilidade para falar, eu preciso de ajuda. Porque muitas vezes o empresário é orgulhoso, arrogante, vaidoso e não pede ajuda, acha que dá conta. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu comecei a buscar ajuda. Contratei uma consultoria, comecei a trabalhar, contratei um coach, comecei a fazer um processo para trabalhar a liderança. Aí começamos a fazer o trabalho. E aí a gente começou a implementar técnicas de gestão, fui fazer um curso Ou de às gestão. vezes, não é nem só o ego, né, Marcelo? É a questão de, isso é gasto. Não enxerga como investimento, né? E às vezes é isso que você está precisando para crescer, para chegar no ponto que você acha que você deveria estar. A gente tem que entender o seguinte, o maior investimento que a gente faz não é a nossa casa, não é o nosso carro e não é nas aplicações que a gente tem no banco. O maior investimento que a gente faz é no nosso conhecimento, na gente mesmo. Porque tem uma frase que o Paulo Vieira fala que ela tem muito sentido. Ele fala, o que eu tenho é pelo que eu sei. O que eu consegui hoje é pelo que eu sei. O meu conhecimento me trouxe isso. O que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Porque é o que você conhece, as habilidades que você desenvolve que te leva num outro nível. Se você não chegou no nível que você quer chegar ainda, é porque você não conhece, é porque você não desenvolveu a habilidade, é porque você não desenvolveu as competências que precisa para fazer isso. É um soco, né? Dá para fazer assim, pá! Né? Então, se você está sofrendo, se você está patinando, se você está nadando contra a corrente, é porque está faltando conhecimento, está faltando habilidade, está faltando atitude, né? Está faltando o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Então, para um tempo, respira e vai buscar o chá, né? E aí você contratou a consultoria, começou todo o trabalho. Comecei o trabalho, vamos implementar processos de gestão, né? Vamos criar indicadores, vamos criar as reuniões semanais, vamos fazer acompanhamento, e a gente fez tudo. Tirou ISO 9000 até, tirou o certificado de qualidade, ISO 9000, e fizemos um monte de coisa. E aí, a empresa estava melhor, a gente conseguiu ajustar muitas coisas, tinha menos reclamação, mas era um volume de trabalho ainda intenso. Eu fui conversar com o consultor, falei, cara, a gente fez tudo o que você falou, cara, mas eu continuo nas 14 horas por dia. Aí eu falei, qual que é, né? E ele falou assim para mim, Marcelo, a cultura da sua empresa não funciona. Eu falei, cultura, meu? O que é cultura, meu? 2007, 2008. Ninguém isso. falava Porque disso. isso eu comecei em final de 2006, agosto de 2006. Né? Acho que final de 2007 eu já tinha certificado ISO 9000. E aí o cara falou, cultura. Eu falei, cultura, cara? O que você está falando? Que papo é esse? Ele falou, cara, a cultura da sua empresa ela não funciona. Aí eu fui estudar o que era cultura, né? Eu não sei o que é cultura, deixa eu estudar, deixa eu aprender. Aí eu fiz uma pós-graduação na FIA, USP. Na época, a melhor escola de negócios do Brasil era a FIA USP. Falei, deixa eu entender essa parada, né? E aí, enfim, comecei a estudar, entender o que era cultura. E aí você começa o trabalho, né? Começa o trabalho, entender o que era cultura. E qual que era a cultura que estava errada? Porque assim, a base de um negócio, a gente fala de 6 pilares, né? Então, a nossa metodologia ela é baseada em 6 pilares. Então, quando você vai pilar, o que são os nossos pilares são os fundamentos. Por que a gente fala de fundamento? Porque se você for construir uma casa, você não vai começar a construir a casa pelo telhado. Sim. Não dá para fazer isso. Se você for construir a casa, você tem que primeira coisa é desenhar. Chama o arquiteto e desenha a casa. Ele vai desenhar, depois que ele desenhou, você fala, legal, vou começar a construção. Aí você vai chamar um engenheiro, calculista, e ele vai fazer o cálculo estrutural. Quando ele fizer o cálculo estrutural, você faz a fundação da casa. Se você errar aí na fundação, ferrou. Desmorona. Ferrou, a casa vai desmoronar, vai dar problema. Você fez uma boa fundação, aí você pode levantar parede, bater laje, levantar parede, beleza. A casa tem uma fundação boa, não é um castelo de areia, né? Se você fizer no castelo de areia, uma hora o castelo de areia desmorona. E o que acontece? As empresas não começa com a boa fundação. Não começa do jeito certo, Não né? começa com uma boa fundação, né? O cara começa igual eu comecei, na loucura, na energia, na força bruta, né? Eu falei que eram 2 armas, né? Uma é energia e outra é a fé, né? Só para não esquecer, né? Então, a fé, né? Eu sou cristão, eu tenho minha fé cristã. Não se trata de religião, né? Mas a fé, né? Então, eu orava. Né? Orava, enfim. Orava e executava, né? Porque não adianta orar também. Oração. Orava, pedia e saía para ação. Boa. Né? Orar e agir, oração. Né? Então era outra arma e continua sendo minha arma até hoje.
né? Oração é uma arma poderosíssima. E aí, o que acontece? Eu fui começar a entender que isso é fundamento da empresa, né? Então, a cultura é um fundamento. Na nossa metodologia, a gente tem 6 fundamentos. Então, por exemplo, eu percebi assim, a gente tirou ISO 9000, tem política de qualidade, quando você entra na empresa, você olha na parede, está escrito visão, missão e valores. Aí você olhava para mim e falava, né? Se você fosse perguntar, Marcelo, qual que é a visão, missão e valores da sua empresa? Eu tinha que ir lá na parede, olhar para entender o que era, para entender onde eu queria chegar, que eu fui na internet, dei um Ctrl+C em algum lugar ali, dei um Ctrl+V no visão, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, e as visões é tudo assim, se tornar referência nacional. É Ctrl+C, né? O que é isso? O que significa ser referência? Como você sabe se é referência ou não, né? Mas para mim isso não era óbvio, era um protocolo que eu tinha que cumprir. Aí estava lá, missão. Missão, você entra no site de alguém e vê uma missão e fala, isso é bonito. Você vai lá, dá Ctrl+C e cola. Mas quando pergunta você, qual que é a tua missão? Por que você faz o que faz? Por que você acorda todo dia? O cara não sabe responder. Aí valores, né? Aí fala assim, valores. Quais são os seus valores? Aí você vai lá, olha uma empresa que você admira, vê os valores. Aí de repente a empresa tem um valor lá. Uau! Aí você vai lá, põe no teu valor. Uau! Às vezes a empresa tem lá senso de dono. Aí você põe senso de dono é legal, vou colocar senso de dono. E aí você faz isso. E aí quando eu comecei a estudar cultura, eu entendi que cultura não é um negócio que você põe na parede. Cultura é o que você vive. Né? Então, por exemplo, quando eu falo a cultura do povo brasileiro, todo mundo sabe que é a cultura do jeitinho brasileiro. Mas se você for para Noruega, é outra cultura, não tem jeitinho brasileiro lá. Né? Então, isso é cultura, é o que você vive no final do dia, né? que faz diferença. Então, começamos a trabalhar cultura, a gente foi entendendo, foi formando os líderes dentro daquela cultura, a cultura do show de bola, a cultura de pegar para fazer, a cultura de impressionar o cliente, a cultura da responsabilidade, né? Então, a gente foi criando. E aí, o que é a cultura da responsabilidade? Vamos pensar na palavra responsabilidade, né? O que significa responsabilidade? Se você pensar em responsabilidade, é habilidade de responder ao que a situação te apresenta. Então, o que é responsabilidade? Vai dar alguma coisa vai acontecer e você, ao acontecer aquilo, você tem que ter uma habilidade para responder aquilo, né? A irresponsabilidade, para mim, é quando você não tem habilidade de responder ao que acontece, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, né? Então, a gente tem que ter... Aí colocou uma cultura de responsabilidade. A vida te apresentou isso, você tem que ter uma habilidade para responder o que a vida oferece. Enfim, a gente começou a trabalhar esse negócio da cultura, a gente decolou. E aí o que aconteceu foi que as pessoas começaram a falar, como você consegue ter 2 empresas? E pensa que eu já tinha mais de 100 funcionários na época, né? Como você consegue? E aí, quando eu conheci o marketing digital, né, a galera que estava começando com marketing digital ganhando dinheiro, eles eram empreendedores, eles não eram empresários. Sim. Então, lança um produto, faz fórmula de lançamento. Sou muito grato ao Érico pelo fórmula de lançamento. Faz fórmula, lança, 6 em 7, 7 em 7, o cara ganha 1 milhão, tá ali, mas ele não tem uma empresa, ele não sabe o que é isso. Sim. Ele não tem a fundação da casa. Ele começou ganhando dinheiro, ele começou pelo telhado. Começou pelo telhado. Aí, lógico, uma hora isso cobra o preço. E a cobra o preço, a vida vira caótica, né? Aí os caras, me ensina. Aí eu comecei, falei, tá bom, vou ensinar. Então, em 2015 eu comecei. Mas antes de começar, eu fiquei 2 anos indo para os Estados Unidos, estudando todas as metodologias para poder começar, para achar que eu tinha o direito... Perfil analítico conforme. Para achar que eu tinha o direito de poder ensinar alguém, eu fui me preparar. A gente vai mudando nossas percepções das coisas, né? Aí, assim... O que é melhor? É você ter 5 empresas, né? No meu caso, eu não divido minha atenção. Meu foco é 100% no EAG. Mas eu tenho as outras empresas. Mas o que é melhor? Você ter 5 empresas onde o foco está dividido, ou você ter uma única empresa que você vai fazer um negócio que vai impactar o mundo de uma maneira diferente. Sim, com certeza. E teu foco está naquela empresa. Porque uma empresa que vai impactar o mundo, que é o que eu acredito que a gente está construindo, ela precisa do teu foco, da tua atenção e da tua dedicação. Então, eu costumo dizer assim, onde você foca a energia expande. Então, assim, por métrica de vaidade, é legal falar, eu tenho 5 empresas, né, mais de 200 funcionários. Se alguém quiser fazer um cheque e comprar as outras 4, eu fico só no EAG e tá tudo certo. Olá, pessoal, fica a dica. Porque é uma métrica de vaidade, sabe? Sim. Tenho 5 empresas. Legal, cara, mas como que você está impactando o mundo? E aí, quando eu ia falar de cultura, os caras falam, que cultura, que nada. O funcionário quer ganhar dinheiro, você paga mais, ele trabalha.
achava isso, as pessoas acham, né? Achavam, né? E tinha os que achavam isso e nem pagava mais para os funcionários, achando que ia dar resultado, né? E eu falava, meu, tem que cuidar da cultura, atrair as pessoas que acreditam na mesma coisa, que têm os mesmos valores, né? Você tem que olhar para isso, você tem fit cultural,